Olá, venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história que aconteceu há alguns anos atrás e que foi a mim confiada por um companheiro de serviço que já está aposentado há mais de 10 anos. Eu sou um militar estadual aqui do Paraná e tive durante esses 15 anos de serviços prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. De certa feita, no ano de 1983, esse velho policial que hoje é aposentado havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar numa pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15 mil habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo, um animal que sumiu da propriedade de alguém, ou era abatido e esquartejado no pasto pelos ladrões, que roubavam a sua carne. Pois bem, as escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou a ligação de um telefone público orelhão dos distritos, onde tinha uma venda. E o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas, e que nesta data houve uma briga, onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar que era o solicitante da ocorrência. Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até esse estabelecimento. E lá entraram em contato com o dono do bar. Então o mesmo informou que os envolvidos já tinham ido embora. Inclusive, ele estava terminando de arrumar as cadeiras e mesas, que tinham sido derrubadas durante a briga, e ele queria logo fechar o seu estabelecimento. Bom, como ainda não tinha anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos, que eram cortadores de cana de uma fazenda próximo daquele bar. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem. Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar, quando o mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais ao seu comércio. Ele ainda sentiu-se ameaçado. Foi quando o homem, ainda com a faca em punho, falou o seguinte para ele: "Ainda essa noite eu irei voltar e me vingar de você e de toda a sua família." Porém, como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a dita fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos. No caso, de preferência o autor da ameaça narrada pelo comerciante. Pois bem, ao se dirigirem ao local com a viatura com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando, e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo. Com isso acabou anoitecendo, e aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda já de noite, e conversaram com o caseiro, e o mesmo informou que ambos os homens foram mandados embora, e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda, tomando rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas, durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, ao qual era do lado de sua mercearia, onde havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo a esse estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos, caso aquele homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento veio servir um café, e ambos os militares ficaram no interior da viatura, por enquanto as horas só iam se passando. E já se aproximando da meia-noite, foi então que começou a chover uma chuva fina, acompanhada de ventos frios,
Depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo ao lado do seu amigo e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente sendo de um cão, que vinha da parte de trás da viatura e que foi direto à porta do estabelecimento. Por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então acenderam os faróis da viatura e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro e que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido. Tinha pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. Assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foi em direção aos policiais e começou a rosnar e babar. Os militares deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes, o giroflex, e também na sirene. Após isso, os militares pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante, e então desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38 e o outro com a escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro, e os faróis iluminavam a frente da casa, e impedidos de entrar dentro dela, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro, e então ficou de pé, como um homem. Estava com os braços arqueados para a frente, e eles puderam ver o quão grande era aquela coisa, com sua boca muito grande cheia de dentes afiados, e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38, mas isso fez com que o bicho ficasse ainda mais enfurecido. As balas pareciam não ter o efeito. Era como se as balas atravessassem por ele, sem qualquer lesão. Então ele gritou para o seu companheiro: "Atira com a escopeta!" E o seu amigo, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que logo tombou no chão. Como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca, a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e o rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou ao seu parceiro sobre o que informaria a autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido. Abatemos uma criatura desconhecida." Mas enquanto eles conversavam e voltaram para iluminar aquele animal com farolete, visualizaram um homem sem roupas e ferido com 2 disparos de escopeta, com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão de mais cedo, e era o mesmo que tinha ameaçado de voltar e se vingar. Também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois desse acontecido, foi instaurado inquérito policial militar para ouvir os policiais e as testemunhas, assim como paralelo à investigação do delegado daquela comarca, pois a história de que o homem fosse um lobisomem não teve como se comprovar, mesmo com os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal. Após alguns meses do ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam a ferocidade daquela besta